Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo repleto de informações para todos vocês. São as mais recentes notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Mesmo após a derrota contra a equipe do Grêmio, resultados que favoreceram o Vasco para chegar até a última rodada do Campeonato Brasileiro, dependendo apenas de si, para estar na próxima Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruz Maltino necessitará estar evoluindo na busca pela vitória no último jogo que acontece contra o Bragantino em São Januário, no meio da semana. Mais uma vez, a Casa Vascaína estará lotada na presença dos torcedores que farão uma grande festa para fazer com que essa equipe volte a estar triunfando no Campeonato Brasileiro após duas partidas em que o Gigante da Colina não conseguiu pontuar nenhum ponto sequer. O Vasco chegou a passar 6 rodadas sem saber o que era uma derrota, mas após o jogo contra o Corinthians já embalou a segunda derrota consecutiva, dessa vez para a equipe do Grêmio fora de casa. Contra o Bragantino na última rodada, dependendo também apenas de sua pontuação positiva para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, a equipe terá que ser projetada pelo técnico Ramon Dias para vencer. O técnico inclusive vislumbra a rodada final com muita confiança, tendo em vista como pegou o Vasco desde sua chegada. Abre aspas, eu gosto da minha equipe como ela é. Tem ímpeto, tem garra e muita determinação e além de coragem. Então dependemos apenas de nós mesmos. Isso é ótimo porque dependemos apenas do que faremos no último jogo para assim permanecer na primeira divisão ou descer, mas tenho confiança em minha equipe, fecha aspas. Disse ainda o técnico vascaíno que mais uma vez esteve ao lado de seus jogadores. Se o Vasco também não vence há 2 rodadas, os seus concorrentes também não têm conseguido vencer, como são os casos de Bahia e Santos, equipes que também perderam nas últimas 2 rodadas e que brigam diretamente nessa rodada final para se salvar do descenso. E você, torcedor vascaíno, como avalia a participação do Vasco nesse Brasileirão atual e a equipe que vai para a última rodada dependendo apenas de seus resultados para conseguir permanecer no Campeonato Brasileiro Elite Nacional do ano que vem? Para que o torcedor do Vasco possa acreditar em um 2024 um pouco diferente, o Vasco terá que assegurar a sua posição atual no Campeonato Brasileiro de 2024 na tabela de classificação que coloca o Gigante da Colina fora da zona do rebaixamento. Assim, adentra para a última rodada contra um adversário que já não almeja praticamente nenhum objetivo a mais nesse atual Brasileirão. A trajetória do Vasco até essa última rodada do Campeonato Brasileiro também contou com um investimento inédito na história da equipe, onde o clube esteve investindo mais de 100 milhões de reais apenas em seu futebol para que assim pudesse prosseguir na montagem do elenco, que no entanto não conseguiu trazer os resultados esperados e mais uma vez esteve se colocando naquela briga da parte de baixo. Algo comum, por exemplo, a anos anteriores, onde o Vasco, mesmo com um investimento longe desse atual de 2023, também esteve disputando as posições próximas à zona do rebaixamento. Sem dúvida alguma, o clima de tensão atinge o seu ápice com a iminente partida contra a equipe do Bragantino, onde a vitória torna-se vital para que as aspirações vascaínas possam permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, onde também o Gigante da Colina estará muito bem de olho no confronto direto contra um outro time que está um pouco atrás do Vasco, o Bahia, equipe que também enfrenta uma enorme pressão pelos últimos resultados e que fará o seu jogo contra o Atlético Mineiro, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético, que atualmente realiza a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro, ainda tem um objetivo: se classificar para
de forma direta estar na fase de grupos da próxima Libertadores e também manter a sua posição de vice-campeão brasileiro para que assim possa também arrecadar ainda mais com premiação. Dessa forma, a direção atleticana já também prometeu um incentivo financeiro a mais para que seus atletas possam estar conseguindo vencer o Bahia e manter a posição que atualmente está sendo ocupada. No cenário do Campeonato Brasileiro, nas rodadas finais sempre rendem incentivos aos atletas das equipes que ainda buscam seus objetivos, e no Bahia também isso não será diferente. O Vasco também não pode se dar ao luxo de depender-se de outras equipes, e por isso entrará em campo na busca por um único objetivo, que é vencer a equipe do RB Bragantino em mais uma partida em São Januário. É inegável que, pelo menos nos últimos 2 jogos, o Vasco esteve apresentando limitações técnicas e físicas, que se tornam elementos importantes para que a equipe possa permanecer na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A para a temporada de 2024. Ainda recentemente, o Vasco teve jogos contra Corinthians e também contra Grêmio. A performance foi considerada aquém do que se esperava pelo torcedor vascaíno, colocando também em evidência a necessidade urgente da equipe estar aprimorando seu rendimento dentro de campo para a última rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, que acontece contra o Bragantino. É nesse momento decisivo que a equipe vai precisar elevar o seu rendimento para assim assegurar a sua permanência na elite do futebol brasileiro para mais uma temporada. Seria muito importante para a continuidade do projeto liderado pela 777 Partners, e assim o Vasco terá ainda mais investimento para na temporada que vem conseguir montar uma equipe, quem sabe, um pouco mais assegurada para o torcedor ficar mais tranquilo e não ser como foi em 2023, na primeira temporada da empresa norte-americana sob o comando do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.